Ouça agora a mensagem pregada pelo pastor Wellington Casagrande na Capela Evangélica da Base Aérea de Santa Maria, com o tema A Igreja sob o Poder do Espírito Santo, baseada no livro de Atos, capítulo 4. A gente está ministrando já desde semana retrasada, eu acho que a gente esteve aqui, falando acerca do texto de Atos, capítulo 2, onde nós falamos sobre a igreja, sobre o poder do Espírito Santo. Naquela ocasião a gente trabalhou o texto do derramamento do Espírito Santo, né? No capítulo 2, onde o Espírito desce sobre a sua igreja. E a partir dali há uma transformação nessa igreja. Essa igreja, ela começa a viver uma nova realidade. Ela começa a viver uma nova vida a partir dessa vida que o Espírito Santo dá. O nosso propósito nos cultos aqui da base, nas próximas semanas, é estudar e conversar acerca justamente do Espírito Santo e da igreja. E especificamente a gente vai fazer isso no livro de Atos. Procurando então no livro de Atos como o Espírito Santo movimenta a igreja, transforma essa igreja, age nessa igreja, faz com que essa igreja seja empoderada para poder impactar e transformar uma sociedade. Hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 4 do livro de Atos. E o capítulo 4 do livro de Atos narra uma cena onde nós vemos dois personagens bíblicos e uma comunidade também cheia do Espírito Santo. E a partir então dessa ação do Espírito Santo, a gente vê que existe uma série de características que começa a fazer parte dessa igreja de Atos 4. E o nosso propósito é a gente, enquanto pessoas pertencentes a essa comunidade de fé, pertencentes a essa igreja, nós possamos olhar para o texto bíblico e falar o que esse texto bíblico propõe para a gente. Como eu devo ser igreja a partir de Atos 4? Como eu devo experimentar a ação do Espírito Santo a partir desse texto? Para isso eu gostaria de ler rapidamente o texto de Atos, capítulo 4, até o versículo 31, e depois nós estaremos trabalhando mais especificamente alguns pontos acerca desse texto. Se você tem sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em que nome vocês fazem isso? Ou fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores e todos os do povo de Israel
que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles e nada podia dizer ao contrário, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los a não falarem mais no nome de quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram de que modo nenhum falassem e ensinassem no nome de Jesus. Mas João e Pedro responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que existe. Disseste por meio do Espírito Santo pela boca de Davi ao nosso pai. E aí a gente, indo lá para o versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Não havia sequer um necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E estes distribuíam conforme a sua necessidade. Aqui está o texto de João, capítulo 4, que a gente leu até o versículo 35. E nesse texto nós temos então uma cena que acontece após o capítulo 3. No capítulo 3, o que nós vemos é justamente após a pregação de João e de Pedro e dos discípulos, do derramamento do Espírito Santo, esses homens vão ao templo para cultuar Deus. Chegando no templo, lá havia um paralítico, às 3 horas da tarde. Esse paralítico, também pela sua condição social, mendigava, estava ali pedindo algo, pedindo dinheiro na porta do templo. Quando então nós chegamos nesse texto, nós temos aquela frase icônica que todos conhecemos. João e Pedro chegam a esse homem e dizem: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, seja curado. Isso por volta de 3 horas da tarde. O capítulo 4 começa e inicia justamente ao anoitecer, quando os líderes religiosos ficam sabendo daquilo que aconteceu. E quando esses líderes religiosos ficam sabendo daquilo que aconteceu, diz o texto então que ali se encontram os principais líderes religiosos e vão aprender esses discípulos, João e Pedro.
É comum que as pessoas naquela época, ao serem presas durante a noite, ficassem toda a pernoite na prisão para que fossem julgadas apenas pela manhã. E é isso que está acontecendo. João e Pedro são presos durante a noite, e aí durante a manhã, quando eles acordam, ali novamente estão os líderes religiosos. E diz o texto bíblico que ali se encontram os escribas, os fariseus, os saduceus, as autoridades e os principais do sinédrio. Aqui estão se reunidos, então, as principais nata religiosa e política daquela época. Os saduceus eram aqueles responsáveis pelo templo. Se nós lembramos, do movimento religioso judaico que acontece no primeiro século, nós temos vários movimentos acontecendo. Um deles é o movimento dos saduceus. Os saduceus eram os povos, os sacerdotes e sumos sacerdotes, que eram responsáveis principalmente pela liturgia e pelo culto. São esses responsáveis pela liturgia e pelo culto que o texto de Lucas e o texto de Atos vai colocar justamente como aqueles que são os principais opositores de Deus, opositores da igreja. Se nos evangelhos nós temos a figura dos fariseus como os principais que possuem certo embate com Jesus Cristo, o evangelho de Lucas e o livro de Atos coloca os saduceus, responsáveis pelo templo, como os principais opositores ao cristianismo da época. Isso porque os saduceus eram um povo liberal daquela época. E como digo liberal, havia certas crenças que eles não possuíam. Por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, os saduceus não criam em anjos, os saduceus não criam em diversas outras coisas. Também, nesse movimento dos saduceus, Flávio Josefo, um dos historiadores da época, diz que era um movimento onde naquela época era recheado de uma corrupção moral muito grande. O que nós temos então são pessoas responsáveis pelo culto, são líderes religiosos que estão vivendo numa corrupção moral muito grande, onde o governo, o sacerdócio, o sumo sacerdócio é decidido por meio de nepotismo. Então nós temos o texto aqui, a figura de Anás e Caifás, Anás sendo o sogro, Caifás sendo o genro que vai assumir depois o sumo sacerdócio. E diz a história que todos os 5 filhos de Anás assumiram o sacerdócio. O templo de Jerusalém, onde os saduceus também governavam, era um templo que explorava o povo, explorava não só religiosamente, mas financeiramente também aquele povo. Ou seja, é uma religião e líderes religiosos que estão vendidos. E são a essas pessoas que Jesus chega no templo e diz: vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de vendilhões. Ali também, entre os principais opositores, aparecem os escribas, responsáveis pelo ensino da lei, tanto às crianças quanto ao discipulado posterior. Aparece a figura dos fariseus, que são os doutores da lei, e daqueles do sinédrio. O sinédrio representava de 30 a 500 pessoas, possivelmente na época em Jerusalém eram 72 pessoas que participavam do sinédrio, que configurava-se a partir dos principais líderes políticos e religiosos da época. E esses deliberavam acerca de assuntos religiosos, políticos e também assuntos criminais. É o sinédrio, por exemplo, que julga Jesus à morte. É o sinédrio que reúne Jesus para julgar Jesus como um criminoso. São justamente essas pessoas que estão agora chamando Pedro e João para serem julgados. E o movimento que a gente vê aqui no capítulo 4 de Atos é o movimento de uma igreja cheia do Espírito Santo, de pessoas cheias do Espírito Santo que enfrentam várias perseguições e que se mantêm fiel ao Evangelho apesar de qualquer coisa. Por isso, eu gostaria de rapidamente
falar acerca de 4 características que nós encontramos no livro e capítulo 4 de Atos, acerca dessa igreja cheia do Espírito Santo. E aqui eu procurei fazer, a partir de um acróstico, os 4 P's de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, o primeiro P que nós temos acerca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseguida. E quem eram esses inimigos do Evangelho? A gente já falou aqui, os inimigos do Evangelho, no texto de Atos 4, eram pessoas representantes da elite, autoridades religiosas, que viviam o Evangelho, não o Evangelho, viviam a religião de forma corrupta, com nepotismo, riqueza imprópria, imoralidade, responsáveis pelo templo, e que a partir deles deveria vir então aquilo que era considerado qualquer bondade. Nós aprendemos a partir desse texto de Lucas 4 que uma igreja cheia do Espírito Santo necessariamente e impreterivelmente será uma igreja perseguida. E por que será uma igreja perseguida? Porque nós aprendemos que o Evangelho, ele anda justamente na contramão do que a nossa cultura nos diz. E porque ele anda na contramão do que a cultura nos diz, uma igreja que é cheia do Espírito Santo será uma igreja perseguida. Assim como João e Pedro foram perseguidos porque pregaram a ressurreição, uma ressurreição que era um assunto tabu para os saduceus. Pregar a ressurreição para os saduceus era confrontar diretamente o Império Romano, era causar uma insurgência naquela época. E isso os saduceus não queriam, porque os saduceus queriam manter a paz, queriam ficar ao lado do Império Romano, que é quem concedia favor para que os sacerdotes e sumos sacerdotes continuassem vindo da linhagem dos saduceus. Era o Império Romano que colocava a palavra e escolhia então também o sacerdócio no Templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Certamente, então, quando os apóstolos pregam a ressurreição, eles pregam contrariamente justamente ao Império Romano. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseguida. A gente vê isso na história. Quando a igreja ela se levanta para defender os princípios do Evangelho, ela necessariamente vai contra os princípios que são corruptos, os princípios da imoralidade, os princípios de tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus. Se o mundo ele é estruturado de forma maligna, a partir do pecado, de forma estrutural, onde o pecado domina as relações entre os seres humanos, fazendo com que a nossa relação interpessoal ela passe necessariamente pelo individualismo, por aquilo que eu vou tirar da minha relação, não pelo amor, não pela afetividade, mas pela competição. Muitas vezes relações objetificadas. A gente se relaciona com pessoas que a gente vai tirar algo em troca daquelas pessoas. As relações são construídas hoje a partir dessa ideia de favores. Eu quero construir uma network de pessoas que vão me fazer a chegar a determinado lugar, fazer com que eu seja bem-sucedido na minha vida, fazer com que eu seja bem-sucedido na minha profissão, fazer com que eu seja bem-sucedido no meu ministério. No entanto, o que parece que o texto está nos indicando aqui é que uma igreja cheia do Espírito Santo vai ser uma igreja que sofre perseguição. E ela vai ser perseguida porque ela nutre a ideia do evangelho de amor. Ela nutre a ideia do evangelho de justiça social. Ela nutre a ideia do evangelho de empatia. Ela nutre a ideia do evangelho de desapego às questões financeiras. Ela nutre a ideia do evangelho de acolhimento ao sofrimento humano, de comunhão com aqueles que estão necessitados, de abraçar a condição do outro, independentemente de qual seja essa condição. A arma mais poderosa que a igreja pode ter diante de qualquer perseguição não é a bajulação
das pessoas ou das autoridades que vão nos conceder favores, mas é buscar incessantemente a face de Deus. A resposta de uma igreja perseguida sempre será a oração. A oração é a arma que vence toda a guerra e que pode nos colocar diante de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, perseguida, é uma igreja que ora. Uma igreja que se coloca de joelhos, é uma igreja que tem a capacidade de se colocar em pé para vencer as dificuldades. Somente uma igreja de joelhos é uma igreja que realmente se coloca em pé, uma igreja que vence as dificuldades. A oração é a força motriz que proporciona um encorajamento diante da perseguição. É na oração que nós reconhecemos a soberana vontade de Deus, que nós reconhecemos que o poder dessa igreja perseguida não está nos favores que essa igreja alcança das autoridades religiosas, políticas ou quaisquer que sejam, mas que o poder dessa igreja se encontra no poder da dependência, da oração diante de Deus, que faz mais do que a gente pode imaginar. Uma igreja cheia do Espírito Santo será também uma igreja profética. Uma igreja profética é aquela igreja que não obedece ordens apenas porque elas devem ser obedecidas, mas é uma igreja que obedece acima de tudo à vontade de Deus. E que quando a vontade de Deus ela é colocada contra a vontade do ser humano, a vontade de Deus deve ter primacia. Uma igreja profética não é uma igreja do silêncio, acovardada, amedrontada, mas é uma igreja que se recusa a ficar em silêncio diante das mazelas. A hostilidade virá e sempre surgirá quando essa igreja se colocar como uma igreja profética. O profeta é aquele que não tem dó da sua cabeça. O profeta é aquele que ouve de Deus a mensagem e transpõe essa mensagem nas estruturas pecaminosas para transformar essas estruturas. O pecado é aquele que não tem, o profeta é aquele que não tem medo de dizer ao rei: rei, você está errado. O profeta é aquele que não tem medo de desobedecer uma ordem quando essa ordem é contrária à vontade de Deus. O profeta é aquele que está na feira e quando o comerciante, literalmente no texto bíblico, adultera a balança, ele olha para essa situação e fala: ai daquele que explora o pobre adulterando a balança. O profeta é aquele que é incapaz de conviver com a corrupção, com a injustiça, com a imoralidade, com tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, com a exploração, com a fome. A igreja profética é a igreja que se coloca diante de Deus, movida em oração pelo Espírito Santo, para justamente condenar tudo aquilo que está errado naquela sociedade. É a igreja de Pedro e de João que se levanta contra os líderes religiosos e dizem: a nós não convém obedecer ordens humanas, antes obedecer a própria ordem divina, a ordem de Deus. E se Deus manda a gente falar, e se Deus manda a gente ser profeta, a gente vai ser profeta, a gente vai condenar. A igreja profética é aquela igreja que, independentemente de onde esteja, ela vai condenar as estruturas pecaminosas. E aí por isso essa igreja vai ser perseguida, porque quando essa igreja está cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora, é uma igreja que reconhece a vontade de Deus, é uma igreja que condena as coisas erradas, é incapaz que essa igreja conviva com paz ou de forma pacífica. Uma igreja pacífica é uma igreja que tem buscado os favores da sociedade. É uma igreja que tem andado a favor daquilo que vai beneficiar essa igreja. E hoje nós precisamos olhar para a nossa realidade enquanto igreja brasileira, igreja aqui na base, igreja seja lá onde a gente estiver,
e perguntar: a gente tem sido essa igreja aqui do Templo de Jerusalém, aonde o nepotismo tem reinado, aonde tem imoralidade diante da religião, uma igreja que compra os favores do império e que quer se coadunar ao império porque ela quer, antes de qualquer coisa, poder obter os favores do império? Ou a gente tem sido a igreja cheia do Espírito Santo que não tem dó da própria cabeça? Uma igreja cheia do Espírito Santo que condena aquilo que é contrário à vontade de Deus. E por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, não só ela será uma igreja perseguida, uma igreja profética, ela será também uma igreja poderosa. E ela é poderosa porque aqui no capítulo, versículo 7, quando os líderes religiosos chegam para Pedro e João e perguntam: com que autoridade vocês fazem? A resposta de João e de Pedro, versículo 9 e versículo 12, relaciona-se à pessoa e ao nome de Jesus. É no nome e na pessoa de Jesus que a igreja tem o seu poder. Não é no poder político, não é no poder religioso, não é no poder do convencimento, não é no poder das estratégias, é no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que dá credibilidade e autoridade para que sejam transformadas qualquer estrutura que seja errada diante de Deus. Há uma ligação aqui entre o nome de Jesus, a autoridade de Jesus e a salvação daquilo que está acontecendo. Capítulo 2, o Espírito Santo é derramado, há proclamação, 3.000 pessoas se convertem. Capítulo 4, o Espírito Santo usa Pedro e João, esses pregam a mensagem, curam o paralítico, 5.000 pessoas são convertidas. O Espírito de Deus promove uma igreja poderosa, porque o seu poder vem diante de Deus. Uma igreja destemida. Se em João capítulo 20 a igreja ela se acovarda e é medrosa diante da perseguição dos discípulos de Jesus, quando Jesus está sendo pendurado naquela cruz, os discípulos se escondem, estão amedrontados. A igreja que recebe o Espírito Santo a partir do capítulo 2 é uma igreja destemida, é uma igreja que não tem medo de nada, é uma igreja que teme a Deus acima de todas as coisas, e a Deus obedece, e a Deus segue os seus mandamentos. Alguém disse acerca de John Knox: esse homem teme tanto a Deus que ele não tem medo de homem algum. Perpétua, antes de ser morta, uma mártir dos primeiros séculos da igreja primitiva, e ela foi despedaçada, diz a história, numa arena, salvo engano por leões, numa arena. E antes dela ser despedaçada naquela arena, um dos seus carrascos a amedrontava, dizia coisas horrendas para Perpétua, e ela diz então para seu carrasco: viva, viva, eu te vencerei, porque na minha morte lá te vencer-te-ei ainda mais. O poder do cristão está no poder de ser destemido quando este está cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja poderosa, que crê no nome de um Jesus que cura não apenas o físico do paralítico, mas que cura a alma, que cura o físico, que cura o espiritual, que cura as estruturas e aquilo que parece impossível para a gente, aquilo que parece que não pode ser alcançável para a gente. Quando essa igreja está cheia do Espírito Santo, essa igreja ela é poderosa para transformar as situações. Essas são as características dessa igreja, uma igreja intrépida, ousada, uma igreja cheia de curas, sinais, prodígios. É isso que o texto está dizendo. Uma igreja relevante, uma igreja transformadora, uma igreja que transforma. Essa igreja que é cheia do Espírito Santo, de acordo com o livro de Atos 4, é uma igreja que se coloca diante de Deus, para que Deus possa executar. E é isso que acontece nos maiores avivamentos.
Na Rua Azusa, por exemplo, no século XX, o movimento ali, onde algumas pessoas começaram a buscar a Deus na Califórnia, a partir desse movimento da negritude, algumas pessoas buscando a Deus, esse movimento e esse avivamento, o Espírito Santo desce naquele local de forma que toda uma nação é transformada. Hoje a gente tem a Quadrangular, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, tudo fruto desse avivamento lá do século XX. É nesse avivamento onde diz que negros e brancos cultuavam a Deus juntos. Pobres e ricos cultuavam a Deus juntos. Numa América do Norte extremamente racista, que segregava, que qualificava as pessoas pelas suas posses, lá onde o Espírito Santo desce, a transformação naquela sociedade é tão grande que ali não existe isso. O movimento do Espírito é esse, o movimento que transforma. Sabe, a minha oração é essa, que a gente seja essa igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que, apesar de ser perseguida, porque é uma igreja que ora e que vai contra aquilo que o mundo diz que é vontade do mundo, mas vai a favor da vontade de Deus. É uma igreja poderosa, uma igreja profética e, por fim, é uma igreja pessoal. E quando digo que é uma igreja pessoal, é isso que está acontecendo a partir do versículo 31 até o versículo 36. Ali diz que João e Pedro são cheios do Espírito Santo. E ali começa então a descrever as características de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Diz o texto que é uma comunidade onde todos têm um só pensamento, onde não há necessidade alguma, onde aqueles que tinham posses distribuíam, vendiam as suas posses, para que aqueles que não tinham pudessem ser abençoados. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é a igreja que tem, é a igreja que é. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja afetiva, uma igreja amorosa e, acima de tudo, uma igreja pessoal. Isso porque Deus é um Deus pessoal. Deus não é o Deus relojoaleiro, acho que está certo agora, que é o Deus lá do deísmo. O deísmo diz que existe um Deus que criou o mundo, deu corda para o mundo e depois deixou o mundo correr, o relógio correr por vontade própria, a partir das suas leis naturais. É um Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, extremamente pessoal. Deus que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida da Nicole, da Yasmin, do Willon, que cuida de cada um de nós, olha para as nossas dificuldades. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, que olha para a comunidade de fé e se preocupa com pessoas. E por isso, a comunidade cheia do Espírito Santo, ela precisa ser uma comunidade o quê? Pessoal. Uma comunidade que se importa com as pessoas mais do que com as metas. Que se importa mais com as pessoas do que com a riqueza própria. Que se importa mais com as pessoas do que a política dentro da igreja. Que se importa mais com os problemas das pessoas e do sofrimento das pessoas do que o quanto de ar-condicionado, de riqueza, de outras questões essa igreja pode angariar e pode crescer. Essa igreja pessoal é uma igreja que proclama, uma igreja que partilha, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, e porque é cheia do Espírito Santo, é uma igreja de uma comunidade terapêutica, onde as pessoas cuidam umas das outras. Que Deus nos ajude, nos ajude a essa noite, a partir de Atos, capítulo 4, entender essa realidade. Que Deus me ajude a ser essa igreja. Uma igreja que não tem medo da perseguição. Não tem medo do que o império pode fazer contra a igreja. Uma igreja destemida. Uma igreja que tem voz. Uma igreja ousada. Uma igreja que proclama a verdade e a vontade de Deus, que proclama Jesus, e o Jesus ressurreto que transforma a vida, que transforma a sociedade, que transforma relacionamentos, que transforma a vida. Uma igreja destemida, uma igreja que, apesar de perseguida, é uma igreja profética, uma igreja poderosa e, acima de tudo, uma
Uma igreja que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com os problemas, que se preocupa com a individualidade de cada pessoa. E talvez esse seja um dos maiores desafios, né? O primeiro desafio nosso aqui é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja onde muitas vezes nós estamos cheios de espetáculos, cheios de pessoas famosas, cheias de eus. Que nessa igreja tenha menos eus, mas que tenha mais Deus, tenha mais Espírito Santo, que tenha mais palavra, tenha mais vida. Uma comunidade onde ninguém se considera superior um ao outro, mas diante daquele que é maior é aquele que tem a capacidade de servir. Jesus lavar o pé dos seus. Que nós sejamos essa pessoa que quer que a gente seja, em nome do Senhor Jesus Cristo.